Mais Pecuária. Oferecimento Parceiros do Campo. Cemex, genética para a vida. Potensal, nutrição de confiança. Uma empresa do Grupo Facholi, Coima. Tradição com olhar para o futuro. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Mais Pecuária do Canal do Boi. O preço do bezerro acumula alta de 1,6% em 2019 na comparação com o preço do bezerro do ano passado. O mercado do boi gordo tem tudo para se manter firme e até com alta no preço da arroba. Com baixa disponibilidade no mercado interno, o milho mantém fundamentos de preços firmes e também, a exemplo do boi, com possibilidade de novas elevações. Confira a cotação nas diversas regiões brasileiras e as informações e imagens da nossa agenda de leilões. Agora são 5 horas e 58 minutos no horário de Brasília. Estes são alguns dos destaques do Mais Pecuária, que entra no ar agora. Março é um mês dedicado à mulher e amanhã, dia 8, será comemorado o Dia Internacional da Mulher. Nós preparamos uma série especial de reportagens para mostrar como as mulheres estão cada vez mais entrosadas com o agronegócio. É o quadro Elas São do Agro. A repórter Kylie Rodrigues conta um pouco da trajetória de uma melhorista da Embrapa Gado de Corte, a doutora Liana, que há 36 anos compõe o quadro de pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, localizado em Campo Grande. Vamos ver. Na graduação de agronomia, Liana Yankee se apaixonou pelas forrageiras. Conta que seu foco era se especializar, fazer o mestrado fora do país. O local escolhido, a Universidade da Flórida. Com determinação, conseguiu uma bolsa de estudos pela Câmara de Comércio Americana. Lá ficou por 2 anos. A Flórida tem um clima subtropical, parecido com o Brasil. Considerada uma das instituições mais prestigiadas do mundo, bem como de educação superior mais antiga dos Estados Unidos, Liana teve a oportunidade de aprender com um pesquisador da Embrapa, que falou de uma vaga na unidade Gado de Corte. Eu já fui contratada em 1982 para trabalhar com a coleção de pânico, que também estava entrando no Brasil. E essa coleção ela veio por meio de um convênio com a França, então eu fui contratada para ser a contrapartida brasileira com o francês, que também veio trabalhar aqui. Então nós trabalhamos 5 anos juntos e aí ele foi embora e eu continuei os trabalhos aqui. No Brasil, a pesquisadora é atualmente a única mulher que faz melhoramento de pânico máximo, conhecido capim colonial. Na equipe, várias mulheres de outras unidades colaboram com as pesquisas, fazendo testes nos materiais. Então, nós começamos desde o início, onde nós precisamos ter muita variabilidade, muitos materiais diferentes daquela espécie, para fazer a seleção ou fazer o cruzamento, né? Então, o cruzamento também tem vários híbridos. Então, tem uma fase onde a gente compara esses híbridos em parcelas pequenas, por meio de cortes, tudo, que leva normalmente uns 2, 3 anos. Aí nós selecionamos, baseado em várias características, nós selecionamos os melhores. Esses melhores são avaliados em várias regiões do país, também sob cortes em parcelas maiores, e depois disso eles vão para pastejo.
Então, são necessários esses experimentos de pastejo para a gente poder registrar o material no Ministério da Agricultura. E, paralelamente a isso, tem vários experimentos para conhecer aqueles materiais, né? Ver se eles resistem à seca, ao frio, as pragas. A pragas, doenças. Então, tudo é um contínuo, assim, né? E, finalmente, aí tem a liberação das cultivares. Na nossa área, nós temos 6 cultivares que foram lançados nesse período, né? Quais são? E são cultivares muito boas. São o Tanzânia, em 1990, depois o Mombasa, em 93, depois em 2001 o Maasai. E aí houve um período em que nós não colocamos nada no mercado, porque essas 3 cultivares estavam assim em acessão e estavam indo tão bem, né, que assim não tinha o porquê de colocar nada. Mas mais recentemente, que já passou mais tempo, então em 2014 nós lançamos a BRS Zuri, em 2015 a BRS Tamani e em 2017 a BRS Quênia. Quero saber como que você se sente em dar a sua contribuição para a agropecuária brasileira, com tantos lançamentos, com tanto trabalho, né, que você já, juntamente com a sua equipe, lógico, né, proporcionou aí ao homem do campo. Então, é muito, muito gratificante saber que tanta gente usa os nossos materiais e que eles estão muito contentes com esses materiais, né? Para as mulheres que querem entrar na atividade da pesquisa, a Melhorista deixa seu recado. Então, a primeira indicação que eu digo é para estudar. Aliás, quem quer entrar na pesquisa tem que gostar de estudar, porque senão você está na área errada, né? Então, tem que se dedicar, tem que estudar. Mas o meu conselho é a famosa frase do Paulo Coelho, que eu acredito muito, que quando a vontade nasce no coração, os céus e a terra conspiram para que ele se realize. Então, tem que seguir os instintos, a intuição, e ir em frente. Eu mesmo consegui a minha bolsa de estudos porque eu segui minha intuição. Eu fiz coisas que, se você fosse racionalizar, eu não teria aplicado naquele momento naquela direção que eu tomei. E seguir o rumo de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né, doutora? Que eu acho que os resultados vêm naturalmente. Exatamente. E essa é a vontade que nasce no coração. No coração nasce a vontade do que a gente nasceu para fazer e faz muito bem, né? Parabéns, então, doutora. Obrigada. Seis horas e 5 minutos no horário de Brasília, agora o mercado financeiro. Na quarta sessão seguida de alta, o dólar passou hoje de R$ 3,88. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff para entender o que aconteceu hoje com a moeda dos Estados Unidos. Sara, boa noite. Muito boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, hoje o dólar tem um avanço e, mais uma vez, um avanço acima de 1%. 1,30% é a alta da moeda norte-americana hoje frente ao real e, com isso, o dólar comercial encerra essa quinta-feira aos R$ 3,88 mais 40. É o maior fechamento para a moeda norte-americana desde o mês de dezembro e, como você falou, Zaidan, a quarta alta seguida para a moeda norte-americana frente ao nosso real brasileiro. Hoje há uma rodada de valorização para o dólar aí ao redor do globo. Ele tem alta frente a várias divisas, mas o real é uma das moedas que tem um pior desempenho aí frente ao dólar nesta quinta-feira. Globalmente, o que acontece hoje? O Banco Central Europeu anunciou hoje que o Banco Central Europeu falou sobre a previsão do crescimento da economia na Europa, cortou a previsão de crescimento europeu. Além disso,
cortou também a previsão para a inflação na Europa e adiou a primeira alta de juros pós-crise para o ano que vem. E, além disso, a autoridade também ofereceu aos bancos uma nova rodada de empréstimos baratos. Esses apoios, esses incentivos, eles acabam demonstrando uma desaceleração global da economia, que é uma preocupação, e isso impacta, claro, todos os mercados. Quando o mercado tem um movimento de cautela, o que acontece? Todo mundo corre para comprar o dólar, que é considerada a moeda mais segura do mundo. Então, os países emergentes acabam sempre sendo prejudicados nesse momento. Claro, ruim para o câmbio, mas bom para as exportações, né, Zaidan? Mas hoje, de qualquer forma, o fechamento para a moeda norte-americana, então, é de uma alta de 1,30%, com o dólar cotado aos R$ 3,88, falando sempre do dólar comercial. Enquanto isso, por aqui, o mercado continua de olho, aguardando as tramitações aí da nova Previdência, e a Bolsa de Valores, que chegou a operar em queda durante uma parte do dia, agora se encaminha para fechar a sessão eletrônica dessa quinta-feira com uma alta em torno de 0,10%, um pouco acima dos 94 mil pontos. Zaidan. Vamos falar um pouco mais do dólar, Sara. Temos aqui a informação de que em fevereiro agora a entrada do dólar no país resultou no melhor saldo nos últimos 10 anos. Tem o volume para passar para a gente de entrada, Sara? Tem sim, Zaidan. Só fazendo uma correção minha aqui, o melhor saldo nos últimos 10 meses, tá? O país teve uma entrada aí que superou a saída, uma entrada de 8 bilhões e 600 milhões de dólares no mês de fevereiro. O melhor saldo, portanto, em 10 meses, desde abril do ano passado, quando o fluxo cambial ele ficou positivo em mais de 14 bilhões de dólares. O melhor registrado, melhor também do que o registrado em fevereiro do ano passado, quando a saída de 1 bilhão e 454 milhões de dólares foram registrados. Esses dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e mostram, então, essa entrada aí de mais de 8 bilhões e meio de dólares aqui no Brasil no mês de fevereiro, ressaltando mais uma vez, enfatizando o melhor resultado em 10 meses. Zaidan. Legal, obrigado pela correção, Sara Kirchhoff. 6h09, um pouquinho da nossa agenda de leilões. 2 propriedades rurais no Mato Grosso serão ofertadas em leilão judicial em março. As fazendas Sigma estão localizadas em Porto dos Gaúchos e também em Tapurá. Confira as informações. O leilão será conduzido em 2 praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1, Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as 2 áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Depois do intervalo comercial, vamos falar de meteorologia. Tempo, o outono está chegando e o que esperar da nova estação para o sistema de produção? A resposta daqui a pouco. Os tons avermelhados que colorem com encanto a pastagem da Fazenda Porangaba somam mais do que beleza. Trazem características cobiçadas na pecuária: rusticidade, facilidade de adaptação, dupla aptidão, alta prolificidade,
e docilidade ímpar. Qualidades essas que são impressas no gado meio-sangue. O cruzamento de Cindy com Nelore propicia aumento de leite, resultando em crias mais pesadas e precoces. Os machos F1 têm melhor rendimento de carcaça, mais arroba por hectare e melhor acabamento. Cruzamento com raças leiteiras melhora a conversão alimentar e rusticidade. O Cindy se mostra um verdadeiro coringa, tanto que a Porangaba tem testado essa genética para o cruzamento industrial. E todo esse trabalho vai estar disponível no Shopping Cindy Porangaba. Uma raça que cada vez mais tem conquistado corações de pecuaristas por todo o Brasil. E conquistou um coração de uma pessoa que realmente hoje tem feito a diferença na raça Cindy, que é o Felipe Cury. Felipe, por que o Cindy? Ele é uma raça que tem todas as vantagens. Primeiro, ele é rústico, tem uma habilidade materna muito boa, ele pare fácil, que os bezerros nascem pequeno, então a novilhada, se você tiver uma novilhada, você pode pôr. A gente coloca aqui na fazenda novilhas de 14, 15 meses, meio sangue para prenhar. Temos a baunilha, que é a nossa bicampeã, ela prenhou com 13 meses, então é uma raça fantástica. Todo trabalho bem realizado merece ser continuado. A devoção de Felipe por criar foi transmitido à sua família, especialmente a dedicada e competente Helena, sua filha. Eu cresci aqui dentro dessa fazenda, dentro da sede. Aqui, esse é o jardim da nossa sede, a gente corria aqui, brincava, ia cachorro, ia gado, ia cavalo. E sempre teve uma paixão, que a paixão foi nutrida pelos pais e com isso eu acho que a paixão ficou para seguir carreira com isso mesmo para o futuro. Essa mansidão é natural nos animais aqui na Porangaba? Sim, a mansidão já vem do Cindy, já de genética do Cindy desde o Paquistão. Mas a gente tenta selecionar bastante a genética de mansidão, porque a mãe brava transmite essa índole para as crias também. Então a gente sempre busca ficar sempre com matrizes mansas, sempre um manejo muito respeitoso, bem racional mesmo, para deixar a mansidão sempre muito evidente na raça, porque isso facilita muito o manejo do gado de campo. O coração do pai transborda felicidade. Nossa, é uma alegria muito grande de estar aqui, deles estar aqui com a gente. E a Helena se dedica bem à raça, me deixa cheio de alegria. O amor é pulsante aqui na Porangaba, tanto que até a lagoa ganha forma de coração. O rebanho de gado PO, com lindíssimos exemplares de pista, mas focado principalmente na produtividade, levará ao mercado imperdíveis oportunidades de investimento. Teremos animais principalmente de campo, muito bem adaptados, rústicos, tanto touros para já soltar na vacada direto, tanto matrizes já prenhas, paridas, já produzindo, e alguns animais também de pista. Por falar em pista, o Cindy Porangaba fez grandes nomes, como a grande campeã na Expo Zebu, Baunilha, Babalu, grande campeã, Arcanjo, grande campeão e vários outros indivíduos de sucesso. Nosso amigo coach é o mais atual exemplo da constante busca de melhorias no rebanho. O coach já foi reservado grande campeão. Ele é filho de grande campeão, irmão de grande. Ele tem uma desmama surpreendente aqui, que desmamou com quase 300 quilos a pasto, sem suplementação. É muito precoce, a gente já coletou o sêmen dele com 14 meses. Já tem muitos filhos fazendo sucesso aí também. Para os investidores que ainda têm dúvida sobre a complexidade de benefícios da raça Cindy, Felipe deixa um recado. Olha, essa dúvida é bem fácil. É vir aqui na Porangaba, do dia 12 ao dia 16, que essa dúvida vai acabar. Vocês vão se maravilhar com o Cindy, o vermelho. Ele é o bom. Um plantel bruto, todo avaliado, amparado pelo que há de mais atual em tecnologias e adornado com o carinho de uma família apaixonada. Uma verdadeira mina de oportunidades.
O Shopping Sim de Porangaba acontecerá entre os dias 12 e 16 de março, sendo o dia 15 um dia de campo e dia 16 um leilão para encerrar a programação com chave de ouro. Agora são 6 horas e 17, chegando a 6 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Nós estamos numa área externa do Centro de TV do Canal do Boi, emissora do SBA, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o nosso assunto agora é a meteorologia. Estamos praticamente há 2 semanas do início da nova estação, o outono, geralmente conhecida também como a estação da seca. Os pastos morrem, enfim. Nós vamos falar sobre o outono que está chegando e convidamos a meteorologista, mestre em meteorologia, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, a Franciane Rodrigues, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua entrevista. O que nós podemos esperar do outono que está para começar? Então, praticamente em todas as regiões do Brasil, as áreas de instabilidades acabam se esvaindo, os sistemas meteorológicos também acabam saindo praticamente em todo o continente, e isso acaba reduzindo as concentrações de chuva nessa nova estação. Então, a expectativa é que frentes frias acabam vindo com mais força, possibilidade de geadas e as chuvas cada vez mais diminuindo, pelo menos até meados de junho. Podemos esperar algum fenômeno climático do tipo El Niño, Laninha, para essa estação que está chegando? Sim, já estamos no El Niño de fraca intensidade e esse El Niño, então, altera as condições de temperatura e regimes de chuva em praticamente todo o Brasil. Então, esse El Niño, mesmo com essas alterações devem ser poucas, por conta desse El Niño ser de fraca intensidade, mas ele pode aí se prolongar até meados de junho. A chance do El Niño, que você disse que está já implantado, mas de fraca intensidade, a chance de essa intensidade ser maior e trazer algum impacto para a nossa produção, para os nossos campos? Assim, o El Niño ele não vai aumentar nem se intensificar, ele deve ficar aí pelo menos enfraquecido até a condição de neutralidade em meados de junho. Essas concentrações de chuva que são esperados agora para a próxima estação devem ter concentrações um pouco maiores, especialmente nas regiões sul, centro-oeste e norte do Brasil. Na parte sudeste, as temperaturas elevam um pouquinho mais, porém a chuva se mantém dentro da normal climatológica. E a parte nordeste deve dar uma secada aí nas condições de chuva. Como deverá ser o regime de chuvas na próxima estação? Então, praticamente toda a concentração de chuva deve ser na região sul do Brasil. A região centro-oeste e a região norte também tem uma estimativa de elevação dos índices pluviométricos, agora pelo menos até junho, mais intensificamente a partir de maio, onde as chuvas, por conta das frentes frias, acabam trazendo áreas de instabilidades e trazendo chuvas generalizadas para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Já na parte norte, a gente ainda tem as condições de umidade que favorecem nuvens convectivas, mas sem impactos enormes nas condições pluviométricas. Dá para dizer onde as chuvas ficarão mais concentradas no outono? Sim, normalmente, climatologicamente, elas ficam concentradas na parte sul do Brasil. Por causa do El Niño ou não tem nada a ver? Não, climatologicamente por conta das frentes frias que acontecem e intensificam nessa época do ano. Então, as frentes frias devem ter maior potência a partir de meados de maio, onde os índices pluviométricos devem ser maiores nessas áreas. Inclusive, região sul e região sudeste também devem receber bons índices de chuva. Já a parte centro-oeste também deve receber, justamente por estar numa situação geográfica favorável às concentrações de chuva, mas ainda assim a região sul do Brasil deve receber os maiores índices. A grande preocupação, vai ter muito frio a partir de maio, você disse que em maio já teremos a queda das temperaturas. E o risco de geadas? Sim, a partir de maio, as geadas começam a ser um pouco mais frequentes. E as forças das geadas também intensificam em meados de junho. Praticamente, essas geadas devem se concentrar nas regiões sul e sudeste do Brasil, onde há as atuações das frentes frias. Na parte... Desculpa, essas geadas devem
começar a partir já de maio? De maio, exatamente. Já a partir de maio já acontecem os maiores índices de geadas, especialmente para a parte sul e sudeste do Brasil. Na parte centro-oeste, não é esperado essas expectativas tão altas de geadas. Então, as temperaturas devem chegar ali por volta de 8 graus na parte centro-oeste. Então, praticamente, todo parte sul e sudeste deve sim ter as condições de frio um pouco mais intensas do que as demais áreas do Brasil. Você disse 8, 10 graus, isso em maio também? Para o centro-oeste do país. Vamos falar da região de Dourados, que fica no sul de Mato Grosso do Sul e é um grande centro de produção. Sim, lá na região sul do estado, as condições estimativas da Embrapa mostram que as temperaturas devem chegar em torno de 8 graus, 2,3 acima, 2,3 abaixo. Isso é um indicativo de que o frio que chega a Mato Grosso do Sul não deve ser de grande intensidade. Então a gente espera que lá no inverno a gente não tenha aquela expectativa de frio e aquelas condições geadas que acabam trazendo problemas aos produtores. Vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Nem começou ainda o outono, é daqui 2 semanas, mas vamos falar do inverno. Teremos um 2019 com inverno rigoroso em todo o país? Concentrados praticamente em todo o sul e sudeste do Brasil. Para a parte centro-oeste, está tranquilo com condições de frio. Então a expectativa para a parte centro-oeste é que o frio não seja tão intenso como a gente observou nos últimos 2 anos. Na parte bota intenso nisso, hein? É verdade, bota intenso nisso. Inclusive, a gente também não tem essa expectativa de friagem, que é aquele fenômeno que chega, as frentes frias acabam chegando na parte norte do Brasil. Então também não tem essa expectativa. Então, o que nós esperamos para o inverno é que o frio se concentra praticamente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Parte centro-oeste, um frio mais tranquilo. Tem frio, mas é um frio mais tranquilo, sem geadas e sem condições para friagem na parte norte e nordeste do Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, eu agradeço a todos. Muito obrigada. Bom, essa aqui é a Franciane Rodrigues, que é mestre em meteorologia, é coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, nossa convidada especial de hoje. Vamos mudar de assunto. Segue o bloqueio no trecho da BR-163, lá para o norte, caminho de Miritituba, aquele porto. Isso por causa das chuvas fortes, a gente mostrou aqui no programa. A previsão de liberação, anunciada agora, recentemente, se mantém para amanhã, sexta-feira. A novidade de hoje é que o ministro da Infraestrutura chegou ao local nesta quinta-feira. De Brasília, Catarina Martorelli tem os detalhes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, está na Serra do Cachimbo, no sudoeste do Pará. Ele acompanha de perto a situação da BR-163 e participa das vistorias em pontos críticos ainda não pavimentados. Parte da rodovia ficou prejudicada com as fortes chuvas. Esta já é a segunda vez que o ministro da Infraestrutura visita a região em menos de 45 dias. Segundo o ministro, resolver a situação da BR-163 é uma prioridade. Ele manteve a informação do DENIT de que o tráfego será liberado aos poucos nesta sexta. Não adianta liberar as carretas pararem lá na frente, né? E aí vai ser pior, vai ficar todo mundo atolado, para liberar depois é difícil. O pessoal está jogando pedra aí, está compactando. Amanhã a gente já vai fazer um teste, para ver se o trecho suporta. A gente já está liberando as carretas vazias, não sei se vocês estão reparando, já estão passando. Né? Amanhã a gente vai fazer o teste com as carregadas, para ver se passa também. E aí a gente volta à normalidade. Agora esse ano é o último ano que esse troço vai acontecer. Ano que vem esse troço vai estar suportando. Não vamos deixar mais, não vamos permitir mais essa coisa acontecer. A restrição no tráfego de caminhões foi uma decisão do governo federal para que sejam feitos ajustes nos pontos críticos. Esses trechos estão sendo recuperados e a liberação será por partes. Primeiro, com os caminhões descarregados que retornam de Miritituba, do Pará, para Mato Grosso. O movimento no sentido sul, para quem está voltando dos portos de Miritituba e Santarém com as carretas vazias, já foi liberado. Para quem sobe com carretas cheias, a liberação está prevista para essa sexta mesmo. Por enquanto, os caminhoneiros que continuam na região seguem recebendo assistência médica, água e refeições. De Brasília, Catarina Martorelli.
Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Então, isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Seis e 31, estamos de volta ao estúdio do Mais Pecuária e mais informações de mercado agora. Será enviado para a Casa Civil nos próximos dias um decreto que determina que o subsídio para energia elétrica no campo, atenção para você do campo, seja regulado. Vamos saber da Sara de que forma como deve acontecer essa regulação ou regulamentação, Sara? Zaidan, essa regulamentação ela deverá acontecer novamente pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Lembrando que ela já fez a fiscalização desses subsídios, só que essa fiscalização foi contestada na época pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, que encontrou indícios de fraude, mas ela deverá voltar a acontecer. Isso acontece por quê, Zaidan? Porque há um decreto aí que deverá ser encaminhado, está sendo preparado pelo governo, que regulamenta o fim do desconto da energia elétrica para os consumidores no campo. Hoje, o valor desse consumo ele equivale aí a 3,5 milhões de reais anuais pagos pelos outros consumidores.
há um consenso, conforme uma reportagem divulgada hoje pelo jornal Estadão, já há um consenso de que esse subsídio ele deva mesmo acabar, só que de forma escalonada nos próximos 5 anos. Só que para diminuir a resistência, digamos assim, do setor do agronegócio, ele voltará a permitir que os produtores que fazem uso de irrigação acumulem 2 descontos até a extinção total do benefício. O desconto médio para os consumidores rurais era de R$ 47,88 em 2016 e os irrigantes, em média, tinham um desconto bem maior de R$ 642,64. Como você falou, esse novo texto ele deverá ser entregue à Casa Civil nos próximos dias para ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele foi construído pelos Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Regional, Economia, Minas e Energia, pela própria Casa Civil e também pela ANEEL. Lembrando, Zaidan, que no fim do ano passado, o então presidente Michel Temer ele assinou um decreto para extinguir, no prazo de 5 anos, o subsídio de energia concedido aos agricultores, que varia de 10% a 30%. E o Temer também impediu o acúmulo de subsídios por irrigantes, que tem um desconto assegurado por uma outra lei e que vai de 60% até 90%. Então, como eu falei, esse texto deverá ser enviado à Casa Civil já nos próximos dias. Aí dá um alerta aí para os produtores, principalmente para quem tem irrigação. É com você. Obrigado, Sara. O Canal do Boi e a Coan Consultoria realizam na semana que vem, de terça a quinta, o 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Será no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, com a cobertura total do Canal do Boi. Vai fazer flashes ao vivo durante toda a programação, começando pelo Bom Dia Produtor às 7 da manhã, no horário de Brasília, até o Na Batida do Martelo. Aqui no Mais Pecuária, você vai ver a transmissão de debates, de mesas redondas com as participações das pessoas convidadas que vão ministrar as palestras do encontro da Coan. Nós temos a gravação por celular de um dos palestrantes. Vamos saber o que ele vai falar durante o encontro. Eu vou apresentar um tópico sobre efeitos das micotoxinas no desempenho zootécnico e econômico de bovinos a pasto e confinamento, que será proferida no 14º Encontro de Confinadores, Gestão Técnica e Econômica, promovido pela Coan Consultoria. A abordagem que faremos é sobre os aspectos relacionados à produção de micotoxinas em pastos, com ênfase em forrageiras tropicais e também algumas de clima temperado, as micotoxinas de maior ocorrência nas forragens conservadas, principalmente gramíneas tropicais, capins tropicais, e milho e sorgo, com abordagem de critérios de manejo para mitigar a ocorrência dessas micotoxinas, bem como possíveis tratamentos, e finalizando com abordagem sobre as micotoxinas em grãos, em concentrados, com ênfase na produção das culturas no campo, os processamentos para o armazenamento e o armazenamento e manejo desses ingredientes. Faremos algumas considerações sobre as possíveis metodologias, possíveis métodos de controle para minimizar os impactos negativos da micotoxina no desempenho produtivo, reprodutivo dos animais, bem como qualidade dos produtos. Obrigado, Rogério, pelo convite. Espero vê-los em breve em Ribeirão Preto, em meados de março. O preço do milho mantém uma trajetória de firmeza e até com possibilidade de alta. Daqui a pouco você confere essa informação. Até já. Agora às 6h38, voltamos com informações da nossa agenda de leilões. Destaque para o 7º leilão Alta Performance Cenepol Tufubarina. Para você que não está no campo, o Cenepol é uma raça bovina que tem a aptidão para a produção de carne. É uma raça taurina, muito bem adaptada aqui no Brasil. À disposição do mercado, no dia 21, agora 60 touros PO para repasse, para repassar a vacada que foi inseminada e não conseguiu a prenhez.
Veja na reportagem do nosso companheiro Daniel de Paula. Eles são jovens, entre 16 e 18 meses, pesados, acima de 550 quilos. Eles são os 60 melhores touros da safra 2017 que estão no 7º leilão virtual Alta Performance Tufubarina, que o Canal do Boi mostra na noite de 21 de março. Fundada em 1973 em Monte Alegre de Minas e dirigida hoje pela geração comandada por Dona Angelina, a Fazenda organizou este ano a prova de desempenho no campo experimental da cooperativa Camda, em Adamantina. A performance deles ainda passou por um segundo filtro, o de eficiência alimentar na Universidade Federal de Uberlândia, que espremeu entre os 120 inscritos apenas a metade deles. Quando você foca no melhoramento genético, você vai entregar o que é a cabeceira, né? E o que não é bom, descarta na hora. O compromisso nosso é com a qualidade e com o melhoramento genético. Isso a gente promove, a gente consegue fazer, né, mãe? Através de avaliação, de identificar animal superior, comparando eles sempre entre si, para a gente conseguir ter sempre esse produto, como a gente disse, é um animal com bula. A gente consegue direcionar a seleção que a gente quer fazer, conhecendo o animal, o desempenho do animal. Então, tudo se resume a identificar e trabalhar com bem avaliado, descartando sempre o que não serve para a seleção. Com 7 anos de prova, hoje nós temos campeões de provas, destaques de provas, produtos de animais que já se destacaram em outros anos. Então esse é o resultado da seleção, da avaliação genética como ferramenta de identificação de animais superiores. E não basta identificar, tem que utilizar. É o que a Tufubarina tem feito. O resumo de todo esse trabalho vai ser o lançamento do sumário de touros da raça Senepol, ainda esse ano, em 2019, pela INCP. A gente tem todos os dados que a gente sempre rodou ao longo das edições todas e esse ano, mais esse dado para a gente trazer para o banco de dados, gerar DEP dentro do programa da INCP para eficiência alimentar. E, claro, num mercado cada vez mais necessitado, querendo comprar touro PO registrado para repassar matrizes PO, quanto mais filtros, quanto mais informação, melhor, mais tranquilo a gente fica e mais resultado tem o nosso cliente. A família se orgulha de completar em junho 13 anos de seleção e já ter, desde Stefanos, 12 touros em central, que nem sempre é um campeão ou vice, mas que pode fazer um vencedor. O que a Alta Genetics busca na prova que coordena junto com a UFO é o equilíbrio. Não necessariamente o número 1 é o touro que mais nos interessa. A gente avalia várias coisas além do desempenho e, claro, naquele exato momento, o que o mercado está buscando. Mais acabamento, mais marmoreio, mais tamanho, mais ganho de peso, enfim. A gente tenta agregar e encontrar o animal que seja diferente ou tão bom quanto os que já estão na bateria. O Alta Performance, ele é um projeto que tentou realmente aquilo que o Gustavo fala, ciência, mercado e genética, né? Então, se não fosse uma realidade, já não estaria no mercado e os nossos clientes demandam que a gente tenha essa continuidade para que eles continuem podendo beber dessa água do melhor da genética que a gente pode encontrar a nível de Brasil. O trabalho do Gustavo, da Tufubarina, da família dele nesse sentido é um trabalho muito, muito importante. A gente tem visto isso, eu que trabalho muito no mercado exterior, a gente tem visto a demanda desses touros, produto dessas provas. Esse é o trabalho de avanço genético, de melhoramento que está sendo feito de uma forma muito importante dentro da raça Senepol, e a Tufubarina é um grande exemplo desse trabalho que hoje está mostrando não só com a prova, mas com o resultado dos touros que saem dessa prova, né? São touros para fazer touros para fazer matrizes doadoras. Só que você imagina, se ele além de fazer raça, e raça tem que ter desempenho, imagina uma tourama dessa sendo utilizada em programas de cruzamento industrial, oferecendo tudo que ele já tem e a natureza dando de presente a heterose. Um pacote que priorizou lá atrás um rebanho com acabamento, ganhou a precocidade e trouxe junto todas as outras características economicamente importantes a campo. Conceito que está nos 60 reprodutores à venda no 7º leilão virtual Alta Performance Tufubarina, dia 21, quinta-feira, 8 da noite, pelo Canal do Boi.
Estamos chegando a 6:15 no horário de Brasília. Eu vou chamar a Anaí Gurgel, que traz as informações da Dispec do Brasil. Olá, pecuarista! Grande alegria estar aqui hoje no Sistema Brasileiro do Agronegócio, trazendo informações sobre a Dispec do Brasil, trazendo informações sobre o Bovitan Pó, que é um produto que está revolucionando a pecuária brasileira. O Bovitan, ele é um pré-mix mineral vitamínico, com aminoácidos, com probióticos, que são combinações que aumentam a resistência dos animais contra doenças que causam grandes prejuízos. Então, já deixo na tela o nosso telefone de call center 0800 621 51. Se você preferir, pode também enviar um WhatsApp pelo 44 99705 8300 e pedir um orçamento, pedir outras informações sobre o Bovitan Pó. Você já ouviu falar do Bovitan Pó? A gente tem percorrido algumas fazendas de todo o Brasil e o que a gente tem visto, só pecuarista satisfeito com o resultado, porque fez um investimento seguro, certeiro e principalmente com resultados. O Bovitan Pó, ele tem sido bastante utilizado na pecuária leiteira porque ele aumenta a resistência das vacas e torna essas vacas mais resistentes contra infecções, a mastite clínica e também a subclínica, que é sinônimo de prejuízo e não é pouco prejuízo não. Então, se você quer eliminar a mastite aí das suas vacas, entregar ao mercado um produto de qualidade, ganhar confiabilidade, competitividade de uma forma segura, como eu já destaquei aqui, faça investimento em Bovitan Pó, ligue agora no 0800 621 51, mande um WhatsApp, coloque aí na sua agendinha já o nosso telefone para você fazer uma simulação do custo-benefício, que na ponta do lápis vale muito a pena depois. 0800 621 51, você pode mandar um WhatsApp para o 44, fica lá em Maringá, a nossa central, 44 99705 8300, e faça parte também desse time de sucesso, desse time da Dispec, que tem conquistado pecuaristas de todo o Brasil. Eu vou esperar então a sua ligação, fico por aqui dando esse recado muito importante para você. Se você quiser também pode entrar no nosso site, fazer uma navegada e com certeza obter outras informações sobre a família Dispec do Brasil, que você já sabe, é saúde para o rebanho, confiança para a sua família. Até a próxima. Obrigado, Anaí Gurgel. Até a próxima e nós voltamos já, depois do intervalo comercial. 6h49, voltamos com espaço para a solidariedade. Não perca neste domingo, com realização da Central Leilões, a 10ª edição do Leilão da Solidariedade, cuja renda será revertida para casas de assistência social da região de Araçatuba, São Paulo. Conheça as ofertas. Tradicional evento de arrecadação de recursos para entidades beneficentes de Araçatuba e Birigui, o Leilão da Solidariedade chega à sua 12ª edição em 2019, com o tema O Amor ao Próximo Me Move. Organizado pela Central Leilões, Loja Maçônica 193 e Lions Clube de Araçatuba, o remate, que acontece no dia 10 de março, vai ofertar uma grande variedade de prendas. Bom, primeiro que a gente atende a todo o segmento que precisa, né? Pessoas doentes, pessoas idosas, crianças, enfermos. Basicamente é isso daí. E mais também dependente de droga, dependente químico. Então, eu acho que aquele mal que tanto faz para as famílias e para as pessoas de uma maneira geral, nós estamos ajudando a minimizar isso daí, tá? Já arrecadamos aí 160 cabeça de gado, prendas variadas, Pai Day de serviços, tá? Manicure, cabeleireiro, todo mundo doa, até por utensílios domésticos, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, que é mais cela, né? Tem um sucesso danado sempre a venda da cela lá do Jair. Tem bicicleta, brinquedo, de tudo. Tudo que vocês pensarem, nós arrecadamos ali e sempre fazendo muita fartura com isso daí. E não esquecendo de dizer também que nós temos camisa autografada de time de futebol, tem o violão autografado, aliás, fica o nosso cumprimento aqui ao Jadson, lá da dupla Jades e Jadson.
figura extraordinária, né? Eu pedi para ele, na hora ele assinou o violão, mandou aqui para a gente. Então, e por aí vai. Tem muita gente doando coisa bacana. E tem uma joia também, que é sempre uma joia. Essa joia é sempre uma joia mesmo no nosso leilão. E esse ano a Brumana, então, extrapolou um anel lindo, espetacular, que nós vamos ter no leilão. A meta de arrecadação deste ano é de R$ 400 mil, valor que será dividido entre as 11 entidades assistenciais beneficiadas pelo evento, como é o caso da creche Santa Clara de Assis e do Lar Caminho de Nazaré. Aqui na creche Santa Clara de Assis, hoje nós temos um montante de 170 crianças que estão por volta de 4 meses de idade até 4 anos, aonde aqui elas vêm para desenvolver uma série de atividades pedagógicas, monitoradas por nossas atendentes e diretora, e elas permanecem aqui o dia inteiro. Essas crianças, elas são incluídas dentro do nosso quadro em decorrência da necessidade dos pais de trabalharem fora, de terem um trabalho, para que eles possam desenvolver as atividades lá fora e deixando as crianças tranquilas aqui com a gente. O Lar Caminho de Nazaré, por meio do projeto Um Novo Amanhã, atende crianças de 6 até adolescentes de 14 anos que se encontram em situação de risco, próximos aqui do bairro, sobretudo dos bairros Verde Parque e Águas Claras. Nós atendemos no contraturno escolar. Então, no período que elas não estão na escola, elas estão conosco aqui, realizando atividades de judô, de futebol, informática, música, dança, coral, reforço escolar e também reforço alimentar. O Instituto Procriança, braço social do Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, também integra o quadro de entidades beneficiadas pelo leilão. A gestora social da instituição destaca a importância do evento. A importância do leilão Solidariedade é muito grande, porque ele custeia um projeto, como esse projeto das crianças, durante o ano. Então, ele é muito importante, ele é vital para a continuação do Instituto Procriança, atendendo muito bem essas crianças. A edição deste ano do Leilão da Solidariedade traz 2 novidades. Uma é o pré-lance, que possibilita registrar no site da Central Leilões o valor do lance a um produto disponível para o remate antes do início do evento. E a outra é a venda antecipada de alguns produtos com valor fixo que não serão ofertados no leilão. As 2 modalidades estão disponíveis no centralleilões.com.br. Esse ano nós vamos colocar no pré-venda ou na venda valor fixo, primeiro as celas lá do Jair, que o Jair ele é farturento, então eles arrumam, sempre lá tem 10, 15 celas para vender. Então nós vamos colocar essas celas aqui, já está no nosso site lá, centralleilões.com.br, quem quiser entrar e escolher uma cela ali a preço fixo já tem. O pré-lance, nós vamos colocar algumas prendas mais específicas. Nós vamos colocar um botijão de sêmen com 1.000 doses de sêmen que nós ganhamos, tá? Nós ganhamos o botijão, ganhamos 1.000 doses. Isso tudo nós vamos colocar no pré-lance aqui, para mais gente poder participar e lançar. Nós vamos colocar também, e o violão, né, do Jades e Jadson, nós vamos fazer também, que serve para 2 motivos aí. Um, para divulgação do nosso evento, que é uma prenda muito legal. Segundo, é para as pessoas participarem, já começarem a se inteirar e movimentar as nossas redes sociais. Dia 10, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Ásia, aqui em Araçatuba. Participe com a gente, um ambiente muito bom, um almoço espetacular. Nós vamos ter mais uma vez aquele porco paraguaio lá, que é um sucesso todos os anos, as pessoas gostam muito. E depois o leilão efetivamente, tá? E no final, o sorteio de uma moto 0 km para quem participar com a gente, tá? Cinco para 7 no horário de Brasília, vamos falar de comércio internacional de carne bovina. O Brasil exportou 24% a mais de carne in natura em fevereiro, agora na comparação com janeiro deste ano. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
As indústrias frigoríficas brasileiras faturaram 433 milhões e 300 mil dólares com embarques de 115.500 toneladas de carne bovina in natura em fevereiro último. A média diária, em 20 dias úteis no mês, ficou em 5.800 toneladas exportadas. Na comparação com janeiro deste ano, quando o faturamento chegou a 383 milhões e 900 mil dólares, as exportações de carne em fevereiro tiveram 24% de elevação. Em volume, na mesma comparação, o aumento no mês passado teve o mesmo percentual registrado no faturamento, 24%. Mas o preço da carne no mercado internacional ficou praticamente igual. Em janeiro, a tonelada custava 3.748 dólares. No mês passado, 3.753 dólares, alta de 0,1%. Na comparação com fevereiro de 2018, os números ficaram assim. Em volume, o Brasil embarcou 5,6% a mais, mas perdeu no faturamento em dólar. A tonelada da carne in natura valia 4.000 dólares e 50 centavos em fevereiro do ano passado. A queda em valor ficou em 0,9% entre fevereiro de 2018 e fevereiro deste ano. Nós continuamos com o mercado internacional da nossa carne. De acordo com uma nota publicada pelo Ministério da Agricultura, foi aprovado um novo modelo para a emissão de certificados sanitários para exportação. Direto da redação, Leonardo Gores traz os detalhes. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Zaidan. Boa noite a você que acompanha o SBA. Agora nós vamos falar que é isso mesmo. A China aprovou um novo modelo de emissão de certificados sanitários proposto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que irá simplificar a importação de carnes brasileiras pelo país, informou o MAPA em uma nota publicada na semana passada. Nesse novo modelo é criada uma lista de veterinários habilitados para a emissão de certificados sanitários internacionais, que são as CSI, para qualquer estabelecimento produtor de carnes no Brasil habilitados pela China. Essa medida visa reduzir retenção de carregamentos de carnes bovinas, suína e de aves brasileiras em portos chineses devido à divergência na assinatura de certificados emitidos pelo MAPA. O Brasil exportou 2,6 bilhões de carnes para a China em 2018. O país é o maior comprador de carnes brasileiras, tendo importado 17,6% do total vendido pelo Brasil no exterior no ano passado, segundo o MAPA. É com você, Zaidan. Obrigado, Leonardo. Chegando às 7 da noite no horário de Brasília. Daqui a pouco tem as informações dos mercados do milho e também da nossa pecuária nesta quinta-feira. Até já. Agora 7h01, horário de Brasília, o mercado do milho em destaque. A saca de 60 quilos fechou fevereiro cotada a R$ 43,00, sem o frete na região de Campinas, interior paulista. O dado é da Scott Consultoria. O valor representa alta de 4,9% no acumulado do mês e de 23% na comparação com o mesmo período do ano passado. A explicação para as elevações, nós temos dito isso aqui no programa, são a oferta restrita de lotes da segunda safra de 2018 e ainda a demanda aquecida no mercado interno. Também contribuiu o volume exportado do milho, de acordo com a empresa de consultoria. O atual cenário não deve mudar no curto e médio prazos. O mercado também está de olho nas incertezas do clima e nas especulações sobre a segunda safra de 2019, que está atualmente em curso. O resultado dessa combinação pode trazer mais valorização no preço do milho. 7h03, no horário de Brasília, continuamos com o cereal em destaque, com baixa disponibilidade doméstica, como nós estamos acompanhando. O mercado do milho vê firmeza nas cotações em diferentes regiões do país. Ô Sara, quais são as informações sobre esse tema, hein?
Zaidan, para o indicador CPEA em Campinas e região, hoje a valorização do cereal ficou um pouco acima de 0,5%, com o preço da saca avançando para o patamar dos R$ 42,11. No acumulado do mês de março, o milho até esse momento tem uma queda de 0,52%, mas teve uma alta ontem e mais uma alta hoje. E de acordo com a Grifato Consultoria, as negociações devem retornar gradualmente ao centro da mesa. E como você falou, né? O mercado doméstico tem oferta restrita e isso acaba dando sustentação para as cotações em diferentes regiões. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostra uma alta ainda mais significativa para o milho em Uberlândia, Minas Gerais. A valorização de 1,33% eleva a saca do cereal por lá hoje para o patamar dos R$ 38. Do milho já passamos para o suíno. O preço do suíno vivo em Santa Catarina aparece hoje por R$ 3,48 o quilo, com estabilidade no dia e alta de quase 3% no acumulado do mês. Todas as praças pesquisadas pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apresentam valorização para o preço do suíno vivo nesse momento, inclusive o Rio Grande do Sul, que era a única praça que vinha em queda, o preço do suíno no acumulado do mês de março. Terminamos com o preço do frango aqui no estado de São Paulo, que hoje tem uma alta de 0,24% depois de 4 dias de estabilidade. Alta de 0,24% no dia e também no mês. Com isso, o quilo do frango congelado no estado paulista aparece por R$ 4,26 no indicador CPEA. Com você, Zaidan. Obrigado, Sara. Um pouquinho mais da nossa agenda de leilões, 7h05, dia 18, é uma segunda-feira à noite. Você vai ver aqui conosco o leilão virtual Cenepol Tamar. Edição especial, 10 anos de seleção. Cenepol, uma raça taurina que produz carne. Oferta de touros e fêmeas. O repórter Daniel de Paula visitou a propriedade em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Você pode até pensar que demorou, mas uma década representa a segurança que a Ayrton Litvin conquistou para colocar à venda 50 fêmeas e 10 reprodutores no leilão virtual Cenepol Tamar, edição especial 10 anos de seleção, que o canal do Boi mostra na noite do dia 18 de março, segunda-feira. A Tamar começou a selecionar depois dos primeiros resultados com o uso do touro Cenepol em vacada comercial na região de Camapuã. Adquiriu então doadoras de genética consagrada para produzir touros para ele mesmo. Mas o mercado falou mais alto. O Cenepol é um touro que ele cobre muito bem a campo. E os produtos dele têm dado um resultado muito bom, principalmente na indústria frigorífica e quantas opções que tem também desse gado, podendo ser para exportação, no gado leiteiro, em várias outras etapas. A responsabilidade de só disponibilizar o que tem de melhor, ele atendeu em 10 anos medindo, avaliando e tendo a tecnologia como aliada na identificação das melhores famílias formadas no seu rebanho. Nenhuma genética pode dar a garantia de produtividade que a Tamar resolve ter como segurança para compartilhar no mercado e usar no seu próprio rebanho a tecnologia, como a do ultrassonografia de carcaça, que é feita aqui pela DGT Brasil, para se certificar de que os animais que estão indo para o mercado tenham condições de passar para as suas progênies aquilo que mostram no computador, na precisão dos números. Faz uns anos nós estamos fazendo avaliação de carcaça, estamos no Gene Plus, agora estamos entrando também no genoma para ver qual que está sendo a evolução do rebanho, para sempre fazendo melhoramento para ver o que o mercado quer, colocando nesse animal o que a indústria frigorífica vai querer. Partindo das novilhas com melhor área de olho de lombo, marmoreio e cobertura de gordura, levou em conta os dados de avaliações e multiplicou suas principais doadoras. Foi assim que encontrou seus 4 grandes ícones. Tamar 45, 900 quilos, touro que deu sêmen aos 13 meses. Foi destaque na PADS 2014 e agora cobre novilhotas filhas de Tamar 56, campeão da mesma edição da PADS. Hoje, com 1.050 quilos e 50 centímetros de CE, é pai de 45 prenheses das 49 fêmeas que cobriu na estação. Tem ainda Cali 104, da parceria com Marcelo Calef, e Durk da Tamar,
todos destacados em provas de desempenho e que estão nas famílias que dão continuidade ao melhoramento do qual saíram as matrizes do leilão. E essas fêmeas, a maioria estão prenha de touro de repasse, que foram campeões de prova de desempenho. Vários reprodutores que o Cenepal Tamar fez durante essas provas de desempenho, que hoje estão provando na sua produção aqui dentro do Cenepal Tamar e em todo o Brasil. Que hoje nós observamos também vários criatórios utilizando esse sêmen, produzindo touros de alta qualidade com a grife de Cenepal Tamar. Dessas matrizes que vai ser disponibilizada, várias foram doadoras aqui. E elas são algumas mães de novilhas que vão ser vendidas também, das mais novas. E elas estão prendas a TJs, de touros que foram para a prova e foram consagrados. Então tem alguns que são filha da TJ cruzado já com a TJ, já é a terceira geração que está ocorrendo. É um melhoramento em cima do melhoramento. Essa é a meta. Geração que pode representar a formação de um time de touros que preencha sua necessidade particular ou a dos seus clientes, onde quer que você esteja no Brasil. Eu falo que isso é o melhor negócio que tem dentro da pecuária, é a produção de touro, porque é uma mercadoria que sempre vai faltar daqui 10, 20, 30 anos, e nesse Brasil tropical o Cenepal realmente cobre a campo. E para fazer um touro de ótima qualidade tem que ter mãe boa, né? E aí está a oportunidade do investidor, do novo criador, do já tradicional, de adquirir essas matrizes para fazer esses reprodutores. Quem produz mais vende mais, né? Então essa é a questão de você querer atender o nicho de mercado seu, sua fazenda ou o Brasil inteiro. Leilão Virtual Cenepal Tamar, edição especial 10 anos de seleção. 40 matrizes prenhes, 10 novilhas cobertas e 10 touros de repasse com 30 meses de média, mais de 750 quilos de peso. É dia 18, segunda, 8 da noite, pelo Canal do Boi. Depois do intervalo comercial, continuamos com destaque para a nossa agenda de leilões. Vem novidade por aí no gado de corte. Eu estou aqui com o Carlos Nunes, o Carlota, assessor da Capitaliza Leilões, que vai falar dessas novidades e da agenda da Capitaliza já já. 7h12, com prazer recebemos o Carlos Nunes, o conhecido Carlota, já uma vida inteira dedicada a leilões de gado de corte, leilão de gado de exposição, enfim, dá nem sei quantos anos de estrada o Carlota tem. Hoje ele é um assessor, presta trabalhos para Programa Leilões, para Capitaliza Leilões. Tudo bem, Carlota? É um prazer te receber aqui, primeira vez em 2019. Isso aí, Zaidan. Boa noite a toda a equipe da SBA, Programa Mais Pecuária, amigos que estão nos acompanhando nas suas casas. É isso aí, Zaidan, são 27 anos, né? Eu tenho 47, 27, comecei garotão, com 20 anos, realmente, garotão. Comecei com 20 Alguém anos. Alguém que compra nos leilões deixa de conhecer o Carlota? É difícil, né? 27 anos no mercado é difícil, a gente conhece muita gente do agronegócio, graças a Deus. Como é que está? Animado com 2019? Muito animado, né? Eu acho que o ano, essa mudança de governo, criou uma expectativa nova, né? E além de expectativa, as coisas vêm melhorando, né? De fato, já vem melhorando um pouco. E esse ano, nós iniciamos um trabalho junto com a Capitaliza. Eu tenho uma empresa, né, de assessoria, chama Melhoramento Agronegócio. Eu presto serviço para Programa Leilões e para Capitaliza Leilões. E nós começamos um projeto de gado de corte, junto com o Canal do Boi, desde fevereiro. Realizamos 2 grandes leilões de gado de corte, um com 3.000 animais, o outro com quase 2.000 cabeças. Um resultado excelente no mês de fevereiro. Foi em Rio Verde? Rio Verde, os 2 em Rio Verde. Rio Verde de Mato Grosso. Rio Verde de Mato Grosso, Rio Verde MS. de Goiás, né? Rio Verde de Mato Grosso, MS. MS. E foi muito bom. E agora, mês de março, nós retomamos com o Canal do Boi um exclusivo virtual dia 20 de março. Dia 20 é uma quarta-feira, um leilão que vai começar às 19 horas e se estende durante a noite. 19 horas? Então, minha equipe já vai até corrigir embaixo, porque está no horário tradicional dos nossos leilões, todo mundo sabe, que é 8h30 da noite no horário de Brasília. Mas esse vai ser... 19 horas local, né? Então, seriam 20 horas no horário, 8 da noite no horário de Brasília. Exatamente. 20 horas. Nós estamos já começando essa captação, entrando em contato com os clientes, para já agendarem as filmagens. Já temos uma oferta boa, já apareceu lotes grandes, então a gente já está até antecipando esse horário, porque acreditamos de ter uma boa oferta. E leilão é quanto mais oferta, maior
interesse de compradores existe, né? Então, se você tem uma oferta maior, tem muito mais gente assistindo, né? E a proposta é essa. Você disse que tem novidades para falar de leilões de gado de corte com frequência aqui no canal do Boi. Com frequência. Fique à vontade para dizer. Dia 20 de março agora, é um exclusivo virtual, aqui dos estúdios do SBA, de gado filmado em todo o Mato Grosso do Sul, né? No dia 30 de março, é um sábado, lá em Rio Verde, um leilão com mais de 1.000 animais no recinto e uma previsão de mais de 1.000 filmados, né? Aí jamais na região de Rio Verde, por o leilão ser sediado em Rio Verde. Aí eu não vou nem falar de abril, que abril a gente já está com uma agenda. Não, você vai voltar mais vezes vou voltar aqui, mais porque vezes. tem coisas para frente. Mês de março é 20 de março e 30 de março. E já estamos iniciando as filmagens a partir de segunda-feira. Carlos Nunes, o Carlota, conhecidíssimo, muito obrigado pela sua participação. Sucesso nos leilões em 2019. Tá chegando a hora, gente. Semana que vem, de 12 a 14, terça, quarta e quinta, em Ribeirão Preto, São Paulo. Você vai ver conosco ou então participar no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, do 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Esse evento é realizado pela Coan Consultoria e por nós, Canal do Boi. Nós vamos fazer a transmissão durante todo o dia aqui no Mais Pecuária, a transmissão de debates, mesas redondas, com a participação dos palestrantes. Um deles é o Washington Mesquita. Veja o que ele vai abordar na palestra dele. Olá, sou Washington Mesquita, diretor técnico da Intensiva Consultoria. Quero convidá-lo para participar do 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de março em Ribeirão Preto. Na oportunidade estarei falando sobre como produzir mais de 20 arrobas por hectare ano no sistema de recria e engorda, com enfoque em nutrição e manejo de pastagem. É claro que não vamos deixar de falar também em sistema de intensificação, né? E tudo isso está envolvido na pecuária intensiva. Espero vocês lá. O mercado pecuário será destaque depois do intervalo comercial. Até já. 7h19, a repórter Kaeli Rodrigues conversou com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, doutora Marta Silva, sobre as formas de inserção do Estilosantes Bella. Você se lembra, nós mostramos essa leguminosa, o Estilosantes Bella, a segunda edição ou versão do Estilosantes, foi lançada durante a última Dinapec. Pode ser usado em todo o país para alimentação dos rebanhos, com possibilidade, diz a Embrapa, de ganhos de até 30% no desempenho dos animais de corte e também de leite. Vamos conferir. Na forma convencional, o Estilosantes Bella é plantado junto com uma gramínea. No processo, é necessário diminuir a quantidade da gramínea escolhida. A pesquisadora explica o motivo. No caso, quando plantar junto com a gramínea, você diminuir a quantidade de semente da gramínea para dar chance para a leguminosa. No sistema convencional, a gente indica 3 quilos de sementes, né, para esse tipo de plantio. Outra forma que os produtores poderão utilizar o Estilosantes Bella é no plantio direto, situação recomendada para áreas degradadas. Essa leguminosa, a gente recomenda a consorciação dela com as braquiárias, que são gramíneas de porte baixo, e também o andropógon, tá? Porque, como vocês sabem, a leguminosa ela tem um crescimento lento. Né? Então, se você for colocar uma gramínea de crescimento muito rápido, como um pânico, essa consorciação não vai funcionar. Então, a gente recomenda usar em passagem de braquiária, né? E quando você for fazer essa introdução com plantio direto, nós recomendamos você fazer a supressão dessa gramínea através da aplicação de glifosato antes, porque daí você diminui a quantidade de gramínea na pastagem, né? E dá chance para a leguminosa ter um crescimento bom. Segundo a Embrapa, as sementes do Estilosantes Bella estarão à disposição do mercado somente no final
de 2019. Agora o mercado pecuário, o indicador bezerro Exalc abriu a semana depois do carnaval em baixa na Praça de Mato Grosso do Sul, que é referência para o bezerro. Fechou ontem a R$ 1.245,37, uma queda de 1,8% na comparação com a cotação anterior, o indicador anterior, que foi dia 1º de março, só para lembrar, R$ 1.268,59. No acumulado do ano, o valor do bezerro em Mato Grosso do Sul, segundo Exalc CPEA, ainda apresenta aumento de 1,6% sobre a cotação de 28 de dezembro, fechou o ano de 2018. Para a gente lembrar, naquela época, 28 de dezembro, cotação de R$ 1.225,47. Portanto, hoje, no acumulado de 2019, estamos em alta em relação a 28 de dezembro. E hoje, quinta-feira, quais são os números da pecuária, Sara? Zaidan, eu vou começar destacando o preço do bezerro, né? Você falou dessa queda significativa ontem e hoje há mais uma queda ainda mais significativa para o bezerro em Mato Grosso do Sul. Hoje a desvalorização, conforme o indicador CPEA diária, é de 2,24%, o que faz com que a desvalorização no acumulado do mês de março agora fique em quase 4,5% e a cotação do bezerro em Mato Grosso do Sul apareça aí no patamar de R$ 1.217,43, uma queda forte no dia e uma queda significativa também no acumulado do mês de março. Diferente da cotação da arroba do boi gordo, que mais uma vez volta a ter alta no indicador CPEA. Hoje, a valorização da arroba no mercado físico fica acima de 0,5%, 0,70%. E com isso, a arroba do boi gordo no indicador para o estado de São Paulo avança para os R$ 151,35 e tem agora uma alta de 0,77% no acumulado do mês de março. E de acordo com a Agrifato Consultoria, em todas as praças pesquisadas pela Agrifato, as escalas de abate nesse momento estão em torno de 4 a 5 dias. E essa situação pode se agravar caso a indústria não originar um valor considerável de animais até amanhã, até o fim do dia de amanhã. Informação aí da Agrifato Consultoria. Alta para a arroba do boi gordo no mercado físico e também no mercado futuro, Zaidan. Hoje, todos os principais contratos negociados aí na Bolsa de Valores para o boi gordo BMF têm cotações mais altas na sessão eletrônica desta quinta-feira. O vencimento para o mês vigente, o mês de março, tem uma leve alta de 0,03% e avança para o patamar dos R$ 152,25 a arroba para o mês de março no mercado futuro. E os outros vencimentos têm valorizações mais significativas. O vencimento de abril sobe quase 0,5%, o de maio 0,17%, junho 0,10% e o grande destaque positivo é para o vencimento de outubro, em mês referência para o mercado do boi gordo. O vencimento de outubro avança hoje 0,83% para o patamar de R$ 157,10. R$ 157,10 é o preço da arroba do boi gordo para o mês de outubro, aí falando do mercado futuro. Já havia uma previsão, né, Zaidan, de que com a entrada do novo mês, a entrada dos salários, o feriadão de carnaval, quando o aumento do consumo da carne bovina, haveria alta também para o preço da arroba e a gente está verificando isso hoje no mercado físico e no mercado futuro também. É com você. Ô Sara, repete para a gente, por favor, o contrato de outubro ficou em quantos reais por arroba? Contrato de outubro, Zaidan, em alta de 0,83% por R$ 157,10 a arroba. O mês de março, como eu falei, ele também avança para os R$ 152,25 a arroba. E o de outubro, então, vai subindo aí para cima de R$ 157,00 a arroba, que é justamente o mês referência para o mercado do boi gordo. É com você, Zaidan. Obrigado, Sara. É mês referência porque é o segundo tombo do confinamento. Então, vamos aproveitar e falar um pouco do 14º encontro de confinamento, que começa terça-feira que vem, com realização da Coan e do Canal do Boi. Muita coisa vai ser discutida com relação a isso. O mercado futuro, que serve para o pecuarista, o confinador principalmente,
travar os seus negócios, ele tem uma noção, é lógico que a arroba na época pode ser diferente, mas ele tem hoje uma perspectiva, uma estimativa que o mercado traz de que a arroba em outubro estará na casa de R$ 157,10. E aí ele tem os custos de produção hoje, comprando boi magro, comprando os insumos para a produção, a ração, aquilo que ele vai colocar no coxo, a suplementação, vai fazer as contas e tem uma perspectiva, vai saber quanto custa a arroba de boi gordo produzido, ele tem uma perspectiva de margem ou não quando for entregar o seu boi gordo no segundo tombo do confinamento. São assuntos como esses que serão debatidos durante o encontro da Coan Consultoria, terça, quarta e quinta da semana que vem. As inscrições ainda estão abertas, mas nós vamos mostrar também na nossa programação o que de principal acontecer em Ribeirão Preto, São Paulo. Esse é um dos temas mais quentes durante um encontro de confinamento. Vai valer a pena confinar bovinos em 2019? A gente vai procurar saber a resposta de tantos pesquisadores que estarão reunidos em Ribeirão Preto na semana que vem. 7h27, hoje para a Scott Consultoria foi o primeiro dia de negociação para o mercado do boi gordo depois do carnaval. Poucas movimentações, segundo a Scott, foram registradas. Acompanhe a análise da médica veterinária Marina Zaia. Olá a todos. No fechamento do mercado de hoje, na maioria das praças pesquisadas, o primeiro dia efetivo de negociação no mercado do boi gordo acompanha o esperado pós-período de festividades, que é uma certa calmaria. No entanto, em algumas regiões houve mudanças e o mercado ganhou força hoje, mas de fatores específicos. Na região sul da Bahia, por exemplo, as chuvas estão escassas há mais de 30 dias e a dificuldade de encontrar oferta de animais terminados em bons volumes pressionou para cima o preço da arroba. Já no Pará, o excesso de chuvas tem dificultado o transporte do gado até os frigoríficos, fator que gerou as altas nos preços. Em São Paulo, as ofertas de compra de hoje praticamente não sofreram alterações quando comparadas às de antes do carnaval, cenário que manteve a referência para o boi gordo estável. Contudo, as expectativas são de mercado positivo, já que a lacuna nas negociações e nos abates durante o carnaval encurtou as escalas dos frigoríficos. E com os estoques mais enxutos, as expectativas é de que a pressão de compra das indústrias aumente, o que pode gerar preços maiores para a arroba do boi gordo em curto prazo. E amanhã nós temos o balizador de preços do GPB aqui no Mais Pecuária. Hoje vamos mostrar só as cotações da região centro-oeste do país, cotações apuradas pela Scott Consultoria. Preço mínimo em Goiás, vamos dar uma olhada. Alta de R$1 na praça de Goiânia, capital. Nas demais praças, preços estáveis. E em Mato Grosso, tivemos duas alterações. Na região norte do estado, alta de R$1, arroba ficou com R$ 134,00. E no sudoeste de Mato Grosso, também alta de R$1, arroba passou para R$ 138,00. Esse é o preço mínimo que nós mostramos apurados, esses são os preços apurados pela Scott Consultoria. Muito obrigado pela sua audiência, voltaremos amanhã às 5:45 no horário de Brasília. Agora a nossa agenda de leilões com o Éder Campos em Na Batida do Martelo. Até amanhã.